didática. Depois, na plataforma, tem lá as aulas para você. Pode assistir, estão todas lá. Aí, dúvida é só perguntar, tá bom? A gente já entrou eletrodinâmica, que é quando a gente vê resistores e associação de resistores. A gente já viu tudo isso, tá bom? Aí a gente já começou a ver na semana... Eu não sei se a gente começou semana passada ou na semana retrasada, que foi geradores. Eu acho que a gente começou a ver semana passada, não foi? E a gente fez um exemplo geral com tudo. Então, hoje a gente vai ver a associação de resistores. De resistores não, de geradores. Vocês vão perceber que em alguns momentos, algumas coisas são parecidas, tá bom? Mas não é tudo igual, tá bom? Tem que ficar bem atento a isso, saber diferenciar o que é um resistor de um gerador, tudo isso. Ok? Alguma dúvida da última aula, do que foi falado, que trouxe hoje para a gente resolver? Nenhuma? Vou considerar que todo mundo entendeu a última aula mesmo, tá? Quem tiver em casa, só mandar no chat que eu respondo, tá bom? Se quiser falar alguma coisa da última aula. Primeira coisa que a gente vai lembrar. O que é o gerador, tá? O gerador ele fornece, é uma bateria que ele está fornecendo energia. E só existe a presença da corrente elétrica quando você coloca uma bateria. Por quê? A bateria ela é um gerador. E a bateria, ela estabelece uma DDP, tá? Se não tiver isso, não vai estabelecer uma corrente, ok? Se não tiver isso no gerador, não passa corrente elétrica. Se não tiver isso, não passa corrente elétrica no circuito. Só que os circuitos que vão ser vistos agora vão ser diferentes. Antes a gente viu um circuito que tinha a presença de uma bateria, a presença de um gerador, e essa bateria e esse gerador fornecia a DDP total do circuito, lembra? E ele estabelecia a corrente. E cada resistor tinha a sua DDP. Aí a gente tem que lembrar que em série, cada resistor tinha a sua DDP, e em paralelo as DDPs de cada resistor eram iguais, ok? Tranquilo? Foi? Agora não, agora a gente está com um gerador, tá? Como se fosse um sistema à parte de um resistor. Porque esse gerador agora a gente vai estudar com uma resistência interna dentro dele. Tranquilo? A gente viu os casos que tem a resistência interna igual a zero e os casos que não tem a resistência igual a zero. Foi isso para todo mundo? Tá? O que vocês precisam entender? Que o próprio gerador vai ter o terminal dele, tá bom? Tem os pontos A e B que indicam o nosso terminal. Outra coisa, a FEM, a força eletromotriz. Gente, o nome é força eletromotriz, só que eu já falei para vocês que não é propriamente dita uma força, tá? Por devidas razões históricas, o nome veio com força, mas ela não é força, tá? Igual a gente estuda força P, força normal, eletromotriz não é isso. Tranquilo? Posso seguir? Pode passar, Kate? Vamos lá. O primeiro caso que a gente vai ver vai ser igual nos resistores, em série e em paralelo. A gente vai começar com em série. Eu peguei a pilha, porque eu achei a pilha o exemplo de gerador mais tranquilo que tem, tá? A pilha, se vocês observarem a minha pilha, tem lá o polo negativo dela e tem o polo positivo, tá? Que são os terminais. Esses polos positivo e negativo, vocês têm que lembrar que indica o potencial elétrico em cada ponto, tá bom? E o U é a diferença de potencial desses pontos. A gente já viu tudo isso em associação de resistores. Quando eu pego cada pilha e coloco e ligo o polo positivo no polo negativo, aí eu pego o outro polo contrário e ligo no outro polo contrário da pilha anterior, eu vou juntando e ele vai ficar em série, certo? Igual está aqui nessa figura. Só que eu coloquei a pilha, só que nas questões, o que vai acontecer? Não vai vir o desenho da pilha, ou o desenho de uma bateria. Eles vão dificultar para vocês. O que vocês vão ter que lembrar? Que essa parte aqui, ó, tá vendo? É onde a gente estabelece a nossa DDP, que eu sempre falo para vocês. Isso daqui indica que é um gerador com a sua resistência interna. A resistência interna sempre vai vir com R minúsculo, tá?
Tem que saber diferenciar isso. O próximo gerador, com a sua resistência interna, e tem o outro gerador. Eu coloquei 3 aqui. Pode ser mais? Pode, tá bom? E eu liguei nos terminais, no terminal do primeiro gerador e no terminal do último gerador, eu coloquei um resistor. É como se eu tivesse um resistor à parte, externo a esse circuito de gerador. Estão conseguindo entender isso? Foi? Tranquilo? Gente, essa parte ela é complicada. Se vocês não entenderem agora, vai ficar difícil para entender mais à frente. Tá bom? Esse E aqui, vocês lembram o que é? O E. Isso. O E é a força eletromotriz, tá bom? É como, por exemplo, na associação de resistores comum, a gente falou o quê? Que o U é a DDP, certo? O E, nesse caso, é como se fosse o valor do gerador. É como se fosse a DDP do gerador, entendeu? É o valor do gerador. Foi? Tranquilo? E cada um com a sua resistência interna. Professora, posso fazer resistência equivalente? Tem alguma coisa que eu posso substituir apenas por uma? Por quê? Lá em resistores, a gente fazia assim. Eu tinha 3 ou 4 resistores. Se eu quisesse substituir apenas por um, eu podia. Certo? Agora, os geradores, eu posso fazer isso? Pegar e substituir apenas por um? Como que vai agora ser resistência equivalente? Porque agora eu tenho resistência interna de cada gerador. E agora eu tenho uma FEM em cada gerador. E eu tenho um resistor externo ligado ao circuito. Vai ser a mesma coisa? O que vocês acham? Podem chutar. A hora de errar é agora. Tem alguma semelhança? Se eu tirar esse Zé aqui, ó, tem alguma diferença? Tem alguma semelhança ou diferença para vocês? Vai ter... O que você falou? Vai ser um circuito comum, certo? Só que a diferença é que você não vai ter aquela DDP que fornece a corrente toda para o circuito, certo? Foi? Mas vamos lá, pode passar. A gente tem como achar uma força eletromotriz que vai servir para o circuito todo e a resistência interna que também vai servir para o circuito todo, tá? A força eletromotriz, a total, é a que vai equivaler ao circuito todo. Você pode somar de cada um, tá bom? E a resistência interna também. Você vai poder somar de cada um, ok? Tranquilo? A gente fez algum exercício semana passada sobre isso? Em relação a esse negócio de resistência interna. A gente fez só de potência, né? Foi só isso que a gente fez? Potência útil, dissipada, essas coisas, né? Então, vamos lá. Alguma dúvida em relação a isso? Então, eu vou seguir, tá? Pode seguir. Agora, você está vendo um resistor em paralelo. Resistor não, circuito. O circuito, primeiro eu coloquei as baterias, tá bom? E depois eu coloquei com um desenho mais genérico, que é o que normalmente cai na prova, tá? Como que você tem um gerador, uma associação de vários geradores, um pertinho do outro em paralelo? Você já tem a pilha uma embaixo da outra, você não vai ligar os polos da pilha. Em série, a gente pega, ó, é como se essa parte de cima fosse o polo negativo e a parte de baixo é o polo positivo, né? Aí eu peguei e liguei esse polo contrário nesse, aí está em série. Agora não, agora eu estou ligando um embaixo do outro. Tem que estar o positivo embaixo do positivo, o negativo embaixo do negativo, tá bom? Aí é assim que você vai diferenciar se está em série ou em paralelo. Por quê? Para diferenciar se está em série ou se está em paralelo, geradores e resistores, tem diferença? Isso, exatamente.
Quando a gente está, mas isso para resistores, né? Por exemplo, quando a gente tem só resistores e a gente tem só um gerador, uma bateria fornecendo toda a DDP por circuito, a gente sempre fala que quando está em série só tem a corrente só tem uma passagem. E a corrente que vai passar em todos os resistores é a mesma. Isso a gente tem em comum em geradores também. Porém, em geradores, a gente tem um circuito, um gerador do lado do outro, ligando os polos contrários, tá? Sempre assim. Vocês vão perceber em casa alguns aparelhos que fazem isso. Quando você tem que ligar alguma coisa com pilha, você sempre tem que colocar o polo positivo e negativo. Aí tem que colocar o positivo em cima desse e o negativo em cima. Você sempre liga os polos contrários, tá bom? Agora, quando a gente está em paralelo, a gente só sabe que tem dois caminhos para a corrente quando se trata de resistores. Agora, em geradores, não. A diferença que está aqui é como eu vou posicionar as minhas baterias, as minhas pilhas, os meus geradores. Foi? Tranquilo? Até aqui? Posso substituir 3 geradores por um? Posso mudar tudo isso? Posso. A gente vai ter a resistência interna de cada gerador. E fora esses 3, a gente tem um resistor que a gente liga nos terminais do circuito. Tá? Os terminais que é o polo A e o polo B. Tranquilo até aqui? A gente está falando de casos iguais. Tá bom? E as provas de vocês vão vir com isso, com casos iguais. A gente vai fazer uns exercícios de lâmpadas agora, que a gente nem vai precisar usar muito isso, tá? Mas vocês vão ver que a maioria dos casos vai vir lâmpadas que são iguais. Então, se são iguais, tem a mesma resistência, tudo isso, tá ok? Vamos continuar? Pode seguir, então. Como que a gente calcula FEM equivalente e a resistência interna equivalente? Lá no resistor, a gente tinha aqui o resistor em paralelo, todos tinham a mesma DDP, tá? Aqui não, aqui todos têm a mesma FEM, todos têm o mesmo E em paralelo, tá bom? Se vocês quiserem fazer essa associação sempre para vocês se lembrarem, é válido, tá? Mas cuidado para não confundirem isso, ok? E resistência interna foi o que eu acabei de falar agora no caso das lâmpadas. A resistência não é igual em cada um? Quando a gente tinha um resistor em paralelo, a gente fazia o quê? Eu dei esse macete para vocês, né? Que era repetir a resistência e o número de resistores que tinha. Tá? Se eu tenho 3 resistores, vai entrar 3. Se eu tenho 4, vai entrar 4. Tá bom? Da mesma forma, a gente calcula aqui a resistência interna equivalente, tá bom? 2 geradores, porque nesse caso a gente está estudando os geradores com a sua resistência interna. Foi? Tranquilo? Até aqui tem alguma dúvida em relação a isso? Quer perguntar alguma coisa? Alguém de casa quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Então vamos fazer exercício? Pode colocar o primeiro, Keita. Não, lá embaixo mesmo. O primeiro exercício, tá? Um faz o outro. Isso está na apostila de vocês, página 76, questão 112. Tá? A gente fez exercícios parecidíssimos quando a gente fez só resistores. E a gente fez questões, eu acho que da UERJ também, em relação a essa matéria. Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer sozinhos. É, 5 minutos. Cinco minutos, vocês tentem fazer. Depois de 5 minutos, professora, não consegui fazer, aí vocês podem tirar dúvida. Fala. 76, questão 112.
Você vai 4, 4. E aí? O que vocês acharam? Vamos lá. As questões do Enem sempre tem a fama de dar a volta ao mundo, né? De você ler, 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 ler e você nunca entender. Mas assim, a gente sempre tem um texto, né, que vai contextualizar a questão. Que sempre vai contextualizar a questão. Às vezes, o texto vai te dar alguma informação, às vezes não vai dar. Só que por via das dúvidas, o que a gente faz? A gente pega e lê, certo? Esse é um caso de que você realmente não precisa do texto. Porém, a gente lê pra gente ter certeza. De cara, olhando para a questão, gente, falem a verdade. Qualquer vestibular, qualquer concurso, vocês passam despercebidos de texto? Vocês não passam, certo? A diferença é que, às vezes, pela experiência de vocês, de tanto fazer concurso, de tanto fazer vestibular, você já vai ler com um certo olhar diferente. Tipo assim, você já vai direto onde você quer. Você vai ler o texto e você vai falar assim, isso daqui eu preciso, isso daqui eu não preciso. Tá bom? A diferença é essa na hora da gente ler o texto. Eu não estou falando para vocês não lerem. Estou falando que com a experiência vocês vão adquirir isso. Tá? De você olhar para o texto e você saber aquilo que você realmente precisa para fazer a questão. Tá bom? Foi só que essa questão é bem simples. Vocês vão perceber que não, a conta não é grande, tá? E muita coisa que a gente até falou só serve como uma leve introdução, mas na hora dos cálculos vocês vão ver que não vai ser aquela coisa imensa, coisa que é rara no Enem, né? Quem leu, quem entendeu, quem achou que ia falar alguma coisa, que acha que sabe como pode começar a questão. Oi? Entendeu? Exatamente. Na verdade, ele quer saber o que vai acontecer quando fechar a chave no A, certo? A gente não trabalhou com chave aberta e com chave fechada. Vou ler a questão e a gente fala sobre isso, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Nada? Pessoal de casa? Então, vamos lá. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione. Falou até de material condutor, que coisa que a gente não precisa, não é que eu não preciso saber o que é o material condutor. Numa outra matéria, você tem que saber o que é um material bom condutor ou não. Mas aí você tem que lembrar, bom condutor de quê? De energia, de calor? Realmente, essa parte aqui, ela é irrelevante na questão. Transparentes que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de toque. Aí você tem o circuito representado por essas placas, tá? Ele deu um circuito com as placas, mas depois ele colocou uma forma genérica que aparece de todo o circuito para vocês entenderem. Porque o circuito, como ele colocou antes, você não sabe que é um circuito. Você só sabe que é porque tem polos positivos e negativos, tá bom? Mas valor de resistência de cada resistor você não tem, mas no outro você já tem. Aí a pergunta: qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Primeira coisa, o que vocês acham que tem? O que acontece se eu tenho uma chave aberta? Uma parte aberta no circuito? A corrente não passa, certo? Vamos lá.
deixa eu colocar aqui, o polo, esse aqui é o polo positivo, o maior, e esse aqui é o negativo. Aí vamos lembrar, o sentido final da corrente sai do polo negativo, tá? E chega no polo positivo, mas a gente usa o sentido convencional, que é o que sai do polo positivo. Se ela está saindo do polo positivo, cheguei aqui, ó, não tenho nenhuma resistência. Aí vim para cá, nesse ponto, ainda não tenho nenhuma resistência. Porém, eu tenho resistência aqui e uma resistência aqui. Então, a minha corrente, ela pode entrar aqui e pode entrar aqui, certo? O que significa que aconteceu aqui? Dividiu, certo? Ela pode escolher dois caminhos, não pode? Ela não pode vir aqui e aqui? Tranquilo para todo mundo isso? Quando acontece isso, o que aconteceu? Esse e esse estão em paralelos. Foi? Vamos pegar esse caminho aqui. Peguei esse caminho, passou nesse resistor. Chegou aqui. Se ela escolher esse caminho, tem por onde passar, porque eu tenho uma resistência. Agora, se escolher esse com a chave aberta, o que vai acontecer? É como com a chave aberta. Com a chave aberta, é como se esse resistor não fizesse parte, tá bom? Vocês vão ver inúmeros casos disso, de chave aberta. É como se o resistor que está aqui e o que está aqui não participasse do circuito. Foi? Agora, se eu fechar essa chave, se eu deixar ela assim, ó, a minha corrente vai passar e vai chegar até aqui, certo? A resistência equivalente vai mudar com a chave aberta ou fechada? Vai, porque vai interferir nos valores. Vamos lá. Minha resistência equivalente, esquece essa parte aqui desse circuito aqui, ó. Minha resistência equivalente, se fosse um circuito só com esses dois resistores, esse e esse. Tá em série ou tá em paralelo? Se tivesse só esses dois, tá em série, certo? A minha corrente, ela sai, só vai passar aqui e vai voltar. Então, a minha resistência equivalente seria quanto? 8. Agora, se eu considero esse resistor aqui, vai estar em série ou em paralelo? Esses dois estão em paralelos. E depois tem que considerar esse que está em série com esses dois. Porque eu vou substituir esses dois por 1. Foi? Não vai alterar o valor? Agora, se eu considerar o circuito todo, o que vai acontecer? Esse está em série com esse e esse está em série com esse. Mas esses dois estão em paralelos. Foi? Já mudou o cálculo de novo. Por isso que é importante saber. Com a minha chave aberta, esse cara não participa do meu circuito. Mas se eu fechar, a minha corrente passa. Tudo bem? Aí ele quer saber qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito A. Então, a gente vai trabalhar com a chave aberta no ponto A. Vamos lá. Para quem ainda não aprendeu, que ainda tem dúvida sobre caminho da corrente para resistência equivalente. Olha só. Primeira coisa que você tem que saber para resistência equivalente, se estão em série ou se estão em paralelo. Tá? Se tiver em série, você soma todos eles. Se tiver em paralelo, a gente faz aquele macete que eu dei de geradores, mas tem outras formas também de calcular quando está em paralelo. Alguém ainda tem dúvida sobre isso? Aí você vai identificar, em série, só tem um caminho para sua corrente passar, tá bom? Em paralelo, você tem vários caminhos para sua corrente passar. Sua corrente vai se dividir, ok? Você começa sempre nesse desenho aqui, tá bom? Tudo começa aqui. Você vai pegar o seu positivo, vai andar com a sua corrente, chegou aqui. Não tenho resistência. Agora, cheguei aqui. A minha corrente, ela pode vir para cá. Ela pode descer e pode descer. Só que nesse ponto, ela não se dividiu? Ela não se dividiu? Então, eu tenho esse resistor em série ou em paralelo? Paralelo, certo?
Como que eu acho a resistência equivalente desses dois primeiro? Mais fácil, sempre quando for dois resistores, vocês podem fazer o produto pela soma, que está lá nos outros slides, ou usa esse macete que eu dei hoje, que é mais tranquilo, que só vale quando for igual, se for diferente não vale. Que você vai usar a resistência equivalente igual o valor da resistência, que é 4, sobre o número de resistores iguais, que no caso em paralelo só tenho 2 iguais. Então, 4 por 2 dá 2. Então, eu posso pegar esses 2 e substituir apenas por 1. Se eu substituir apenas por 1, é como se eu mudasse o meu resistor, o meu circuito. É como se eu tivesse agora um aqui de 2 e um aqui de 4. Estão conseguindo visualizar isso? Ou quer que eu desenhe? Vocês querem que eu desenhe para ficar melhor? Vamos lá, então. Vou desenhar aqui do lado. Esses 2 eu substituí por 1, que deu 2. E restou esse daqui, ó. Que é o de 4. Aí alguém pergunta às vezes, por que que não eu considero o último? Porque a chave aqui é aberta. E a gente está trabalhando só com ponto A. No ponto B, eu estou com a chave aberta. E ele não fala se no ponto B eu tenho que trabalhar com chave aberta ou fechada. A gente está interessado no A. Certo? Foi para isso? Agora vamos lá. Trabalhando só com esses 2. Como se a gente já substituiu por 1. Saiu aqui a corrente desse polo, passou nesse e passou nesse. Agora, está em série ou está em paralelo? Em série. Como que a gente calcula a resistência equivalente em série? Somo todos, né? 2 mais 4. K11. Foi para todo mundo? Certeza? A alternativa é a letra C. Alguém tinha conseguido fazer? Vocês dois, né? Meninas, alguma dúvida? Aonde? Aqui? Eu peguei esses 2 resistores aqui e substituí por 1. Como que você substitui 2 ou 3, quantos resistores forem apenas por 1? Porque você tem que fazer a resistência equivalente. Só que para você saber a resistência equivalente, você tem que saber o caminho da corrente. Aí começa tudo aqui nessa bateria. Quando chega nesse ponto aqui, a corrente se divide. Tá? Que passa uma parte aqui e uma parte aqui. Não importa o valor que ela vai passar em cada resistor. Você tem que saber que se tem 2 passagens, 2 opções, quando chega num ponto, ela se divide, então esses 2 resistores que ela está passando vai estar em paralelo, tá bom? Como que você calcula a resistência equivalente? Você pode fazer... Posso apagar essa parte aqui de cima? Como que você calcula a resistência equivalente de resistores em paralelo? Quando for 2 resistores, você pode fazer produto de soma. Assim, ó. Quando são só 2 resistores e os valores forem diferentes, eu aconselho usar esse daqui.
tá? Mas isso daqui saiu disso daqui, ó. E quantos resistores forem, tá bom? Mas não é só você, não. Eu, no meu ensino médio, também tinha receio de usar produto pela soma. Que eu achava, não, vai dar errado. Eu achava mais seguro eu pegar e fazer a lei geral. Mas isso daqui, gente, saiu disso daqui. O problema é que quando tem... Problema não. Quando só tem 2 resistores, quando você pega e substitui nisso daqui, e você vai simplificando, vai fazendo as contas, você vai ver que isso daqui vai chegar nisso. Tá bom? Aí, continuando. Você pode calcular dessa forma e dessa forma. E quando for resistores iguais, você vai fazer assim, ó. O valor do R sobre o número de resistores. Entendeu? Como aqui eu tenho 2 resistores em paralelos que são iguais, eu achei a resistência equivalente como se eu pegasse 1 e colocasse no lugar desses 2. Entendeu? Aí, como são em paralelo, deu 2. Aí, por isso eu coloquei aqui 2 aqui e o 4 embaixo. Porque a chave fechada é como se esse cara aqui, a chave aberta, é como se esse cara aqui não participasse. E a questão pediu para considerar a chave A fechada. Se eu considero a chave A fechada, eu estou considerando essa parte aqui. A chave B aberta, não considero isso daqui. Foi? Conseguiu entender? Gente, vamos lá. Chave aberta, corrente não passa. Chave fechada, a corrente vai passar. Tá bom? Tranquilo? Vai mudar a resistência equivalente com chave aberta ou chave fechada? Vai, com certeza. Tá bom? Essa parte de chave aberta, fechada, foi para vocês? Foi, né? Tem alguém copiando? Ou vai querer tirar foto? Eu vou dar um tempinho para vocês, então. Fazem um favor para mim, o pessoal que está com a apostila, marca essa questão na apostila de sinal de que eu fiz essa questão, tá? Porque se porventura a gente tiver aula de revisão, alguma coisa assim, eu já não faço essa, eu já pego outra questão de gerador para fazer, tá? Agora mesmo que eu não sei se eu vou ver, porque eu não sei se eu vou ter aula. Na verdade, assim, é coisa até para vocês se prepararem quem for fazer exatas. A gente estuda cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Alguns cursos você tem um cálculo diferencial 4 ou o cálculo numérico, eles chamam. No 1 e no 2, você vê o que praticamente a gente vê no ensino médio, tipo assim, uma variável, aí no 2 você vê com 2 variáveis. Quando a gente parte para mais do que isso, de mais possibilidades, a gente começa a estudar os casos genéricos, entendeu? Que é igual você está falando dos números complexos. A gente não consegue ver com uma variável, 2 variáveis. Quando passa disso, a gente tem que estudar os casos genéricos. Foi? Ai, gente, é assim mesmo. Se preparem, vocês que vão entrar nas universidades, tá? Principalmente se fizer algum curso de... Foi? Todo mundo copiou? Pode seguir pro próximo exercício? Então, vamos lá. Esse aí, o gabarito é a letra C. É a letra C. 6K1, tá bom? Na plataforma, pode deixar que eu vou deixar marcadinho pra vocês. Pode passar. Página 189, questão 74. Vou abrir aqui também junto com vocês.
vou fazer o mesmo esquema. Como eu tô vendo que tem gente que tá conseguindo fazer, assim, vou deixar um tempinho, 5 minutos, igual eu fiz na outra. Vocês vão tentar fazer sozinhos. Essa questão também não é difícil. Por incrível que pareça, é uma questão, assim, que foge do padrão do Enem. Tipo assim, ela não é grande e você não precisa fazer cálculos grandes para resolver ela. Tá bom? Enquanto vocês vão tentando fazer, eu vou desenhar uma parte dela aqui no quadro. É a página 189. Não é a B. Esse não tá aqui, não. E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio, muito difícil? Vocês têm que ler a questão e, assim,
e ter... Vocês mesmos classificarem a questão. Nossa, essa questão é a questão mais fácil da prova. Ou essa questão está mediana, mas é uma questão que ela pode sim ser feita. E a questão é muito difícil quando não pode ser feita. Coisas que normalmente não acontecem no Enem. Certo? Foi, gente? Vocês estão tão quietinhos, tão calminhos, tão arrumadinhos. Tranquilo? Essa questão para vocês, quem leu o enunciado, tá tranquilo? Acha que é possível fazer? Oi? Tá, então vamos lá, vou ler com vocês. Página 189 é a questão 74, tá? 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. Vamos lá. Aqui nesse caso eu não vou precisar saber o que eu vou falar agora. Mas vamos lá. 3 lâmpadas idênticas. Elas possuem o que em comum? Elas possuem a mesma resistência, tá? As 3 lâmpadas são idênticas. A bateria apresenta resistência interna desprezível. Observem que aqui já adotou uma resistência interna do gerador desprezível, sendo que a gente viu aqui casos que a gente usa a resistência interna do gerador. Os fios possuem resistência interna, resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou essas correntes de IA, IB, IC e E, respectivamente. Aí tá todo o circuito aí, 3 lâmpadas, tá bom? O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Tá? Então, vamos lá. Essas lâmpadas, vocês, com aquilo que a gente já falou nas outras aulas e o que a gente já falou hoje, vocês acham que estão em série ou em paralelo, as 3 lâmpadas? Em paralelo, certo? Tu achou que estava diferente? Não, mas pode falar. Você pode dar sua opinião. Pode falar. Em série. Ah, não. Aqui nesse caso a gente está trabalhando lâmpadas. Você pode perceber, é importante observar isso. Todo mundo, vamos lá. A associação aqui nesse caso é de geradores? Não. A gente tem um gerador que fornece a DDP toda por circuito, tá? Tem que saber diferenciar esses casos. Nesse caso, a gente não tem um gerador embaixo de um gerador. E quando for gerador em série, um do lado do outro, é aquele exemplo da pilha que eu falei para vocês. Eu pego um polo contrário, aí conecto nesse. Aí esse polo aqui é positivo, eu tenho que pegar o negativo desse e conectar nesse. Aí sim eu tenho uma sequência de geradores em série, tá? Quando for em resistor, é a mesma coisa, só que você não está ligando geradores, você está ligando resistores, você está ligando lâmpadas, tá bom? Foi? Quando você pegar as aulas para assistir, você vai entender melhor o que está sendo falado, tá? Porque está bem explicadinho, está bem passo a passo, tá? Então, vamos lá. As 3 lâmpadas estão em paralelo, certo? As lâmpadas são iguais? São. Por que são iguais? Aqui é onde vocês erram, porque eu falo assim, as lâmpadas são iguais. Mas por que são iguais? Porque a questão está falando. Falou que as 3 são idênticas, tá bom? Às vezes eu falo alguma coisa e pergunto, professora, de onde saiu isso? Tá no enunciado. Aí entra o que eu falei sobre a questão de ler o enunciado, tá bom? As 3 lâmpadas são iguais. Aonde que começa o meu circuito? Aonde que eu tenho que olhar, aonde que eu tenho que começar a ver? Nessa parte aqui, certo? Todo mundo concordou? Qual é o sentido da minha corrente? Vai ser daqui para cá ou daqui para cá? Do maior para o maior. Sentido convencional, sempre, tá bom? Se for questão teórica e perguntar sobre isso, vocês vão responder que o sentido convencional é do potencial maior para o menor. E o sentido real é o do menor para o maior, tá bom? Minha corrente saiu daqui, ó. Passou nesse ponto A.
A minha corrente, ela vai poder fazer isso? Pode, mas ela também não pode fazer isso? Então, ela entra aqui e entra aqui também, certo? Eu vou chamar a corrente que passa na lâmpada 3 de I3, tá bom? Foi? A corrente que está passando no ponto A é igual à corrente que está passando no ponto I3? Por quê? Por que? Certo? Quando chega no caminho que você vai ter a divisão, o valor da corrente diminui, tá bom? O valor que está saindo aqui é o valor da corrente total. Como assim? Vou falar para vocês que a corrente total do circuito pode ser 9. Trabalhar com, como são 3, trabalhar com os números mais fáceis. Eu falo para vocês que a corrente total é 9. Aí está saindo aqui 9. Só que quando chega aqui, ela vai fazer isso daqui, vai fazer isso daqui e vai fazer isso daqui. Como são as 3 lâmpadas iguais, vai passar 3, 3, 3, 3. Tá? Aí cada uma passa em 3. Só que aqui não passa 9, porque aqui ainda não dividiu. Então, quer dizer o seguinte, que I3 não é igual ao I4. Foi? Tranquilo? Agora, a corrente que passa na lâmpada 2, eu vou chamar de I2. Só que ela pode passar aqui, né? A corrente que passa aqui, eu vou chamar de I1. Tranquilo? As duas lâmpadas, as 3 lâmpadas são iguais. Então, eu posso falar que I1 é igual a I2. Posso falar que I1 é igual a I3 ou I2 é igual a I3. Foi para todo mundo? Tranquilo? Agora, a corrente que passa aqui é igual à corrente que está passando aqui? No ponto C? Não. Tá? Porque aqui a corrente está dividida. Depois de passar daqui, a corrente que vai passar aqui vai ser igual à corrente que passa nas lâmpadas? Não. Certo? Agora, ela vai ser igual à corrente total? Vai. Chega no ponto que está chegando aqui, elas se juntam novamente. Tá? A corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Tá? Se entrou 9 aqui, ela tem que sair 9. Tranquilo? Agora, eu acho que já dá para vocês lerem as alternativas e ver qual que vai se adequar aqui. Analisando cada passo que a gente falou. Quem já fez? Marcaram qual? Certo. Alguém tem alguma dúvida por que é a A? Pode falar essa dúvida. E A, e E, e C, é isso? Assim, é só nomenclatura. A corrente que passa no A, é mais fácil você falar que é IA. Tá? A do B, você coloca IB. As da lâmpadas, como tá 1, 2, 3, eu coloquei a corrente da lâmpada 1, corrente da lâmpada 2 e a corrente da lâmpada 3. Tá? A corrente que passa no C é igual à corrente I1. Então, I1 é igual a IC, tá bom? A corrente que passa no D é igual à corrente que passa no... é igual a I2, porque é a corrente que passa na lâmpada 2. Foi? Tranquilo? Isso. Qualquer circuito assim, entrou um valor, tem que sair o valor. No circuito em paralelo, tem o ponto que a corrente se divide. Mas tem o ponto que não vai mais dividir e vai se encontrar. Tá bom? Por isso que eu estou falando. Entrou 9, tem que sair 9 também. Nesse ponto aqui, a minha corrente ainda não dividiu. Tá? Aqui, quando a corrente dá a volta, chega aqui, ela já não está mais dividida. Então, aqui tem que ser 9 também. Foi? E aqui é 3, 3, 3. Porque são 3 lâmpadas iguais. Se uma lâmpada fosse diferente, o valor poderia ser 3? Não. Aí você teria que ver qual é o valor do resistor, o valor da lâmpada para saber o valor da corrente. Foi? Todo mundo entendeu porque é a letra A, né? Tem alguém copiando?
Ninguém? Então, vou passar para a próxima. Enem 2009. Essa daqui não tá na apostila, mas é do Enem, é de 2009. E se eu não me engano, eu acho que é essa que fala do brilho da lâmpada. Mas aí eu vou ler com vocês. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sobre luzes que tinham igual brilho. Vamos lá, brilho, cada lâmpada tem que ter o mesmo brilho, certo? E os demais sobre luzes de menor brilho. Ou seja, num circuito que você vai ter várias lâmpadas, se você está falando de brilho maior, brilho igual, brilho menor, nem todos vai ter o mesmo valor, certo? O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação, interligados em um circuito com uma bateria conforme mostra a figura. Aí a próxima. Aí vamos lá, esse circuito, tá bom? Você tem o gerador que vai estabelecer a passagem da corrente, tá? Você tem L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8. Eu quero as 3 lâmpadas. A questão está pedindo as 3 lâmpadas que vão funcionar com o mesmo brilho, tá bom? O mesmo brilho, certo? Eu quero 3. O que vocês sabem sobre o brilho da lâmpada? O que é preciso para uma lâmpada brilhar muito? Passar corrente, tá, mas para ela brilhar mais do que a outra, vai ter que passar mais corrente do que na outra? Sim. A corrente ela é passagem de elétrons. Quanto mais corrente está passando, mais a lâmpada vai esquentar e mais ela vai brilhar. Foi? Então, isso é o brilho da lâmpada. Toda vez que falar em brilho da lâmpada, você tem que lembrar, tem que passar muita corrente. Quanto mais corrente passar, mais vai brilhar. Só que nesse caso eu quero as 3 que vão brilhar iguais. Desafio para vocês. Cuidado que essa tem pegadinha. Quando tem pegadinha eu falo para vocês. Deixa eu ver aqui que horas são, aí eu dou o tempo para vocês fazerem. 5 minutos. Não, essa eu vou dar mais, 7. Que essa é um pouquinho maior. Aí eu vou desenhar ela aqui no quadro. Isso aqui eu posso apagar, né? Essa. Coloca na foto do circuito para mim, para copiar. Obrigada.
Alguém já tem alguma ideia do que é? A 1, a 2 e a 3. Você também acha? Alguém quer tentar fazer mais um tempo para tentar? Ou posso fazer? Quer que eu faça? Quer que eu espere? Vamos lá, vou fazer. Eu quero essa questão, ela até tem conta, só que na verdade você consegue fazer ela sem a conta, sem o cálculo. Por quê? Eu quero 3 lâmpadas, só que as 3 têm que ser iguais. E que brilhem muito, certo? Vocês concordam que aqui tem paralelo e aqui tem paralelo? Quando a corrente se divide, você vai ter uma quantidade menor de corrente passando, então vai brilhar menos, certo? Quando sai aqui, ó, minha corrente sai do polo maior para o menor, você concorda que na lâmpada 1 está passando a corrente total? Então, a 1 ela brilha muito mais, certo? Então, vou colocar aqui que a 1 deixa eu trocar o piloto. Ela brilha muito mais do que as outras, certo? Quando chega nesse ponto aqui, a minha corrente ela pode fazer o quê? Ela pode passar aqui e pode passar aqui, certo? Tranquilo isso para todo mundo? Vai passar o mesmo valor que passou na lâmpada 1? Não, certo? Então, não vai ter o mesmo brilho. Tranquilo? Essas duas aqui vai ter o mesmo brilho, porque essa está em série com essa. A corrente passa sem dividir. Tá? Então, eu já posso eliminar qualquer alternativa que tenha a lâmpada 1. Não posso, porque a 1 ela vai brilhar muito mais que as outras. Até aqui foi, para todo mundo. Agora, quando chega, passou pela lâmpada 4, o valor que está passando na lâmpada 4 é menor do que passou na lâmpada 1, certo? Mas chegou aqui, não vai dividir a corrente de novo. O valor não vai ser ainda menor do que já diminuiu aqui na lâmpada 4? Então, vai passar um valor aqui e um valor aqui. Tranquilo? Estão conseguindo entender isso? Ou seja, se aqui ainda passa uma corrente menor do que o que está passando aqui, quer dizer que essas daqui ainda vão brilhar menos. Certo? Foi? Então, não pode ser essas daqui, porque elas vão brilhar menos. E aqui são 4 lâmpadas. Tá? 1, 2, 3, 4. Foi? Tranquilo? Lâmpada 7 e lâmpada 8. Estão no paralelo. Em série, certo? E a lâmpada L5 e L6? Foi? Agora, o seguinte. Essas duas aqui estão em paralelo com essas duas? Posso pegar essas 4 lâmpadas aqui por uma? Posso, não posso? Posso. Vou ter que fazer o quê? Resistência equivalente. Certo? Tranquilo? Agora, parem e pense bem. Se eu pego uma lâmpada... Se eu estou falando... Eu não, né? O enunciado da questão está falando. Que eu estou trabalhando com as lâmpadas com as mesmas especificações. E eu quero brilhos iguais. Agora, qual que vocês acham que vai ter o mesmo brilho? Sabendo que aqui o brilho é bem menor, L1 tem um brilho bem maior do que todas. Qual? Exatamente. Sem a conta que a gente fez. Sabendo onde passa a corrente, sabendo que o valor total passa em uma, sabendo que em paralelo divide. Alguém ficou com dúvida? Gente, não tem dúvida mesmo. A hora de falar é agora. Alguém em casa perguntou alguma coisa?
ela não vai ser incluída porque na lâmpada 1 é onde a corrente ainda não dividiu. Então, nela passa o valor total, tá bom? Nela está o valor maior. Quanto mais passa a corrente, mais ela brilha. Mas quando chega nesse ponto, a corrente tem esse caminho para fazer e esse caminho para fazer. Foi? Se eu pegar e substituir esses 4 resistores por um, eu vou ter a mesma situação que eu tenho aqui. Esse lado e esse lado. O meu circuito ele vai dar uma compactada, tá bom? Sendo que, antes de eu fazer isso, presta bem atenção. E a corrente não dividiu? Ela passou aqui e passou aqui, certo? O valor que passa na L4, quando chega aqui, ela não encontrou outro caminho para fazer? Então, ela vai ficar ainda menor do que já esteve. Foi? Então, quer dizer que esse lado aqui todo, o brilho vai ser bem menor. Sendo que aqui são 1, 2, 3, 4 lâmpadas com brilho bem menor. Só que eu quero 3 que brilhem de forma igual, tá? Com o mesmo brilho. Foi? Essas duas aqui e essa. Mas não estão em paralelo? Não estou falando de lâmpadas iguais? Então, mas essas 3 vão ter. Essa lâmpada aqui está em paralelo com essas duas. Vamos lá. Passa a ser o mesmo valor quando eu coloco o resistor equivalente. Aqui, quando eu tiro tudo isso daqui, se eu reduzir o meu circuito, eu vou ter um outro resistor equivalente, que vai passar a ter isso daqui também. Foi? É isso que você falou, que eu não entendi. Não, eu não ouvi o que você falou. O L2 não tem como ser? Como você está imaginando, é isso? Vamos lá, gente. Faz por eliminação. Vamos lá. L1 vai passar a corrente total? Vai. Então, o brilho dela vai ser muito maior do que todas. Brilhando igual, mas não forte, isso. Esse é o ponto-chave da questão. Eu quero as lâmpadas que brilhem iguais para 3 pessoas. Porque nessas 3 lâmpadas eu vou posicionar 3 pessoas. Eu quero que essas 3 pessoas sejam vistas da mesma forma. Foi? Ela não é forte, eu quero que elas brilhem iguais. Não. Oi? A versão reduzida do circuito? Deixa eu ver que horas são. Faltam 15 minutos. Vamos fazer o circuito então. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Perceberam que eu... Ah, tá. A L1 é a que brilha mais, porque é onde a corrente ainda não dividiu. Não. Exatamente. Essa é a pegadinha. A questão, ela não pediu a mais forte, tá bom? É porque no início eu falei pra vocês se atentarem ao brilho. Toda vez que falar de brilho, tá ligado à corrente. Aí quanto mais brilha, mais corrente tem que passar. Quando menos corrente está passando, menos essa lâmpada está brilhando, tá bom? Porque a lâmpada, gente, ela funciona assim, ela está emitindo calor. Ela está absorvendo uma parte, a outra parte ela está emitindo calor. Quanto mais corrente está passando, porque corrente é elétron, quanto mais elétron está passando ali, mais ela vai dissipar calor, mais ela vai brilhar, tá bom? É assim que funciona. Quanto menos elétron passar, menos vai dissipar e ela não vai brilhar da mesma forma. Foi? Tranquilo? Sim. Eu já falei, isso daqui vocês podem imaginar como um fio, tá?
Não, é o mesmo fio, gente. Vamos lá, vou fazer o resistor, calma. Essas últimas três, você tá falando? L5, L6 e L7. Não. Não, L5 e L6 brilha igual. L5 e L6 brilha igual. A L7 está em série com L8. Aqui você tem uma lâmpada em série com uma. Aqui você... Porque aqui, ó, ela está em paralelo. A corrente chega aqui, Não. Olha só. Pega... Olha só para L7. Chegou na L7. Tem outro caminho para a corrente fazer? Não, a corrente não volta. Aqui. Pode falar, tem outro caminho para a corrente fazer aqui nesse ponto? Não, só tem o L8 para ela passar. L7 está em série com essa. Foi exatamente isso. Se a corrente divide, os resistores estão em paralelos. Se ela não dividir, ela está em série. Tudo começa aqui. Nesse ponto aqui, ó. Calma aí que o piloto não está me ajudando. Começa no traço maior, que é o polo positivo. A sua corrente, ela começa a andar aqui, ó. Andou aqui, chegou aqui. A corrente tem um caminho para fazer, certo? Ela não volta, tá? Não faça isso em nenhuma questão, senão você perde a sua questão. Chegou aqui, ela vai passar na corrente L1, certo? Agora, nesse ponto aqui, ela tem duas opções para fazer. Ela tem que passar aqui e passar aqui. Não tem? Ou seja, esses dois resistores com esse está em paralelo. Porque a corrente nesse ponto aqui, ela se dividiu. Foi? Agora, o valor que passou na L4 é o mesmo que passou aqui na L1? Não, porque dividiu. Foi? Tem certeza? L4 mais forte? Sim, só que aqui você ainda tem dois... Só que você ainda tem esses resistores. Calma. Passou a corrente no L4. Eu ainda não estou falando do valor da corrente. Assim, o valor mesmo, tipo assim, falando que ela é 1, 2, 3, 4. Estou só vendo para você ver onde está em série e onde está em paralelo. Passou pela L4. Nesse ponto aqui, ela não vai ter que se dividir de novo. Porque ela tem um caminho para fazer aqui e um caminho para fazer aqui. Certo? Agora, olha nesse ponto aqui. Passou na L7, chegou nesse ponto. Ela tem outro caminho para fazer, a não ser só esse daqui? Então, aqui vai passar L8. Foi? Agora eu vou fazer o circuito reduzido. Para deixar você mais tranquila. Você está com mais alguma dúvida? Tem certeza?
Vamos lá, achar o valor da resistência equivalente. Se é a mesma especificação, eu tenho R para todo mundo. Certo? Vamos lá. Isso daqui, eu não vou falar para vocês que é ao certo sempre aconselhável fazer da última para a primeira. Melhor eu fazer da última para a primeira. Tá? Vamos lá. Eu não tenho que isso aqui está em série, que é como se o fio dobrasse. Eu não tenho duas passagens. Sem série com esse, certo? Então, R mais R dá quanto? R mais R, 2 R's, certo? E aqui, esse não tem esse. Então, nesse ponto aqui, a corrente não dividiu? Não dividiu para cá e para cá? Então, eu tenho esses dois. Vamos. Quando está em série, por exemplo, e aqui, ela dividiu para cá e para cá. Esses dois, o L5 e o L6, a corrente só vai passar uma vez. Ela não está se dividindo, certo? Então, está os dois em série. Mesma coisa aqui. É como se eu pegasse o fio, pegar aqui, ó, e dobrasse, tá vendo? A passagem só continua sendo uma. Eu só dobrei o fio. R mais R deu 2 R's. R mais R deu 2 R's em paralelo. Dando hoje.
A não ser que tenha. Tá bom? Tá bom? Quem tá